Paz, família no barco, tá no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, uma conversa edificante ou não, pra mim e pra tua vida, tá bom? Então eu espero que você esteja feliz e permaneça feliz até o final desse episódio. Eu queria agradecer quem faz diretamente essa parada acontecer de forma muito breve. Primeiro, a Jacob Solar. Então, tudo que acontece aqui, tem pessoas que nos ajudam a fazer a parada acontecer. E toda vez que você adquirir o serviço da Jacob Solar, você está contribuindo para que a evangelização aconteça também. Então, se você conhece, fundador de alguma comunidade, o seu pároco, se você tem uma influência ali, leve para ele essa solução. Economizar energia. Eu tenho certeza que todo mundo precisa de fazer uma economia, é ou não é? Ou para guardar mais, ou para economizar, ou pagar a conta, né? Então, todo mundo precisa economizar. Então, leve a solução em placa fotovoltaica. Eu não sei, mas Brasília, pelo que me parece, faz sol com força, não faz? Faz. Então... Tem que levar Jacob pra lá, hein? Leva a Jacob aí pra Brasília. Então, é uma solução para economizar energia, tá bom? Jacob Solar vai estar passando aqui na descrição do vídeo, em algum lugar você vai encontrar aí o contato dele, beleza? E queria agradecer também outra pessoa, né, que nos ajuda a acolher bem as pessoas que vêm aqui, que é a Use Marie, uma marca missionária de evangelização que faz essas camisetas pra você não chegar lá na igreja com a foto, sei lá, de quem na camiseta na cara. Seja lá do político. Sei lá. Então, tá aqui, ó, vou até presentear o pastor Anderson com a camiseta Use Marie. Eu já vi o senhor pregando com a camiseta com a foto de Madre Teresa de Calcutá. Sim. Eu achei animal. Demais. Você falou, ele vai gostar Ele dessa. vai gostar dessa aí. Perfeito. Tá no meio. Maravilha? É isso então, pessoal. E lembrando que qualquer compra que você fizer na Use Marie, você colocando o cupom de desconto no Barco 10, você tem 10% de desconto, tá? Então, lembre-se disso. Comprando lá na Use Marie, ajudando, né, o empreendimento do Rodolfo, você ajuda no barco também a continuar navegando. Amém? Perfeito. Aleluia, não é isso, né, Elton? Isso, tamo junto. Queria cumprimentar aqui o Zé Elton, tá do meu lado, toda a equipe no barco. E de modo especial hoje, pastor Anderson Silva, satisfação demais, viu? Receber você aqui. Amém, meu irmão. De coração. Seja Tamo bem-vindo. junto. Aconteceu, a gente achou que seria mais difícil do que foi. Mas É. aconteceu, Deus providenciou. E se ele permitiu que isso acontecesse, certamente é porque tem um benefício para a igreja, eu acredito verdadeiramente. Né, eu tava falando aqui com o pastor no off, que há muito tempo acompanha seu conteúdo, para mais de ano. Em muitos lugares eu levo o que aprendi com você, no Ministério da Pregação. O pessoal aplaude, mas não sabe de onde foi que eu tirei. Pode ser que depois de hoje... Agora o povo vai ficar com o pé atrás. É. Será que... Ou não, né? Não, né? Vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Ontem eu conversava com um amigo que a gente ia gravar um podcast. E eu falei, a gente vai levar um pastor lá e tal. Mas quem é o pastor daí? Eu falei, é lá de Brasília. Ele falou, cara, é o Anderson. Nossa, que legal. Sério? Sério. Que legal, mundo pequeno. Ele já Pois ficou é. empolgado, achou bem legal também. Inclusive, tem vários católicos que admiram o trabalho do senhor. Pessoal sério da Igreja Católica. Só que não fala nada, fica na encolha. Tá Sim. ligado? Não sabe o conflito. Volta e meia alguém comenta assim, toda vez que me respondem, né? E eu respondo que somos irmãos, aí o pessoal vai lá e agradece, né? Porque geralmente alguns pastores vai responder diferente. Então Uhum. é bom saber que o conteúdo, naquilo que é fundamental, tá chegando, né? Para alguns irmãos, Exatamente. assim como há uma contrapartida, né? Quase todo culto eu faço citação de teólogos católicos que eu admiro, aprendo e respeito. Então a gente tem mais que compartilhar do Sim. que Sim. dividir, né? Muito A bom. igreja ganha, de maneira geral. Eu costumo dizer assim, Jesus alerta que existe o mal que faz mal até pro mal. Ah, Fala assim, se o inferno tá dividido, ele não aguenta. pronto. Então, a maldade da divisão, ela faz mal até pro mal em si ali, né? A realidade do inferno. Então, dentro da igreja de Cristo, a gente espera ver o contrário disso, né? Independente da denominação, enfim. E a gente quer, de alguma forma, promover mais vezes esse tipo de encontro, que a gente seja um expoente para isso, pastor. Eu queria que o senhor fizesse uma breve explanação. Quem é o pastor Anderson Silva? Acho que o senhor conhece o senhor melhor que eu. Então, É justo, né? É justo. Tá presente. Eu sou nordestino de Maceió, Alagoas, tenho 42 anos. Eu migrei para Brasília, deixa eu ver, 1997, há 27 anos, é isso? Isso, 27 Um anos. tempinho já, hein?
Aí migrei com a família para Brasília, foi lá que me converti. O sonho era chegar em Brasília e saber se os endereços que o Renato Russo cantava existiam. Casei lá com a Keila, minha esposa, temos 4 filhos, sou pastor há mais ou menos 15 anos, sou evangelista de missões urbanas desde que eu converti, então já converti insatisfeito, né? Não queria ser crente. Eu falo que se Jesus não fosse real, não tenho nenhum interesse na religião, só sou o que sou porque Jesus é real, né? É o Criador e Salvador, porque a minha crítica era sempre omissões, né? A igreja é sempre omissa naquilo que ela deveria estar na vanguarda. Então, eu já converto insatisfeito e já me converto interessado em cooperar naquilo que eu estou reclamando da igreja, né? Que é o que eu chamo de igreja de segunda-feira. Então, fui plantador de uma comunidade que hoje me afastei dela, porque hoje, pastor local, eu gero mais dano do que solução. Então, eu percebi que minha liderança é profética, apostólica, e é como se eu fosse um líder guerreiro, né? Carregando uma espada. E uma igreja também existe para viver em paz, e eu não sou esse homem, né? Então, sou um líder pioneiro. Abro frentes, levanto outras pessoas e tenho que sair. Então, hoje eu lidero mais o movimento apostólico da igreja, né? Projetos, movimentos, liderança de ensino teológico, né? Para emancipar a consciência do povo da fé. Então, hoje lidero um prédio social, que a gente chama de hub social, que é encabeçado, a gente reformulou o trabalho, é encabeçado inicialmente só por homens, né? Então a gente resgata o homem, bota ele para trabalhar, e ali ele vai cumprir a verdadeira religião de Tiago 1:27. Aí ali a gente tem o movimento de mais de 30 causas sociais, né? Meu Deus do céu. Então toca um problema, aparece outro, e a gente vai gerando projetos, porque eu não consigo tocar um e se reverberar em outro problema, eu não consigo dizer, não, já resolvi um, não vou resolver o outro. Então você toca o órfão, vai descobrir a mãe dele. Isso. Você toca a viúva, você vai descobrir o órfão. Você toca abuso, descobre a fome. Então, vários projetos, porque eu gosto de fechar o ciclo, né, da pessoa ali. Então, percebo que ela está aqui com um problema, mas a raiz do problema é outra. Então, eu tenho que resolver o que existe, mas ir lá na base e tentar cooperar para que aquele problema pare de reverberar na vida dela, né? Então é isso. O projeto mais importante é o de masculinidade bíblica, né? Que a gente chama de maçonaria. As pessoas... É maçonaria? Não, maçonaria. E o que significa? Bom, né? O que significa maçonaria? Nada. É só o nome mesmo. Só soou bem. Só soa bem. Então a gente crê, né, nesses pilares de restauração. É importante Deus ter se revelado como Pai. Jesus Cristo ser homem, filho de Deus, tudo isso é didático, né? Tem um porquê então, pastor? Tem um porquê. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear. Então, se a gente for falar da etimologia da palavra, a gente vai descobrir, né, o que um dos pais da igreja, o Justino Marte, chamou de logos espermáticos. Olha só. A palavra germinadora, né? Então, o reino de Deus é um sêmen lançado na terra. Então, a masculinidade é o centro da existência humana. Jesus é o centro da existência espiritual, mas o homem é o centro da existência sociológica. O homem foi criado para ser expressão sociológica de Deus, o guardião de tudo. Por isso a gente é vilão, porque a gente foi criado para ser a representação divina, né? Proteger a casa do Senhor, proteger o propósito missionário, proteger a família, a mulher, a criança, proteger todos, né? Então a gente destrói como homem, porque a gente foi criado para proteger. Então, para mim, é extremamente importante pensar a fé primeiro a partir da masculinidade. Se você resgata o homem, tudo vai ser progressivamente resgatado. Então, o senhor entende que o potencial destrutivo está justamente no oposto dele. Potencial heróico. Olha só. Somos heróis em potencial, por isso somos vilões. Mas o que a gente faz? Né? Eu ouvi isso e eu gostei muito. A maioria dos homens é um falso super-homem, né? Peito estufado e cueca para fora da calça. Muito bom. E
O senhor, então, percebe que os maiores problemas sociais têm raiz, de alguma forma, na ausência da masculinidade? É só isso. É mesmo? Não. A partir de hoje, qualquer problema que vier até você, só mapear. Você vai descobrir o homem na base. Seja como pai ou seja como marido. Ou seja como filho, né? A base toda é disfunção. O próprio machismo. O machismo, feminicídio, não sei o que, blá, blá, blá. O que é o machismo? Uma criação da mulher de classe média. Então, a mulher que não teve um homem sacrificial é uma mulher de alma vazia. E uma mulher de alma vazia está com fome. E uma mãe com fome captura o filho, impede o filho de ser um homem de Deus. Então, a gente tem a tese no maçonaria que todo péssimo marido é um bom filho. Então, essa mãe super protege o filho, vira narcisista porque ela está vazia de alma e quer emocionalmente que o filho ocupe o lugar do homem que ela não teve. Esse filho se torna codependente da carência da mãe. Quando ele tem a idade para ser enviado, a mãe não envia, porque diz para ele que ele é um péssimo filho se ele fazer isso, porque ela não tem marido. Então, se ele sair, ela fica com quem? Então, quando ele sai, se sair, ele sai viciado ou contaminado pela posição fetal que a mãe obrigou ele a ocupar. Então, quando ele se casa, ele não consegue ser heróico na masculinidade. Então, ele vai, escolhe uma mãe com sexo, uma mulher que cozinha bem com um corpo bonito. Então, ele quer transar e quer uma boa comida. Então, ele quer a mãe dele no corpo da mulher que ele escolheu. Aí, quando essa mulher não se comporta como uma mãe, o que um filho birrado faz? Chora, bate o pé. Aí, no casamento, ele agride, né? Então, o machista é um filho frustrado. Um cara que agride uma mulher é um filho birrado. É uma criança. Como ele fazia com a mãe, birrava no shopping, agora ele agride a mulher. Mas então, para nós, a base toda. Você chega para um criminoso, você chega para um cara que está na cadeia, ele não vai ter pai. E se tem pai, é um pai disfuncional. Qualquer problema, sério mesmo, a partir de hoje, qualquer problema que você vê, começa a cavar. É isso que eu ia perguntar, porque o senhor falou a respeito da influência da mãe, nos danos que causa ali, no modo de criação, mas o pai também tem essa certa influência também para... Mas pela ausência, né? Sim, pela ausência do pai ou até mesmo pela criação. O senhor acha que tem alguma coisa que possa interferir? Não, porque a questão é o seguinte, onde há disfunção, alguém está fugindo do pai que teve ou perseguindo o pai que não teve. Por exemplo, homossexualidade. Pode conversar com a lésbica, se ela for franca. Ela está fugindo do homem que teve ou perseguindo o homem que não teve e ela se torna o masculino porque está perseguindo o masculino ou rejeitando o masculino. Então, o masculino é ruim, eu não quero. Aí eu me torno um protótipo masculino para proteger mulheres. Então, pode perceber que no relacionamento lésbico, mesmo que duas sejam femininas, uma é líder. E o homossexual mesmo, o homem, ele tá atrás da figura paterna quando ele senta no colo de outro homem, tá em busca do pai. Então, ele bloqueia, mesmo que o pai esteja ali, porque a pior orfandade é a presente. A gente acha que a pior orfandade é o pai que abandonou. Não, a pior é o pai que ficou, mas não exerce a função paterna de maneira adequada. Então, a única maneira de fugir dessas disfunções é a intencionalidade. Tipo, a mãe é a provedora afetiva do ser humano e o homem é o provedor moral do ser humano. Então, se há homem e mulher funcional, a mãe dá afeto, o pai dá moralidade. A mãe puxa para si e o pai empurra de si. Então, o ser humano é cuidado pela mãe. Quando fecha o ciclo do afeto, Freud fala das fases, né? Anal, oral e fálica. Tipo, foi polêmico na época, mas se a gente deixar de lado o que ofende a nossa fé, mas pegar o que é fundamental no que ele disse, a gente vai concordar com ele em parte disso. E depois que a mulher fecha esse ciclo afetivo no ser humano, o pai envia o ser humano. Aí a gente não tem disfunção. Porque, por exemplo, se há um casal funcional, a última coisa que eles querem na terceira idade, na melhor idade deles, é intervir na vida dos filhos.
Então, quando a gente pega pai e mãe intervindo na vida de filhos ou no casamento de filho, eles estão afirmando que eles não têm uma vida boa. Porque se tivessem, não, vai embora, cara. Eu já vivi com você 30 anos, sabe? Só me liga se a tua casa pegar fogo. Mas assim, geralmente as mulheres, né, as mães solteiras, elas intervêm na vida dos filhos. Os filhos nunca são maridos e pais, sempre são os filhos. Então elas vão na casa do filho, tratando ele como o quê? O menino dela. Verdade. Não como um homem que casou. Ainda falando pra mulher o que ele gosta, do jeito que ela tem que fazer pra ele. Percebe, né? E é isso. É essa mãe que é a fabricante do machismo. Porque, por exemplo, mães periféricas, classe pobre, elas quebram esse ciclo involuntariamente. Porque ela sai de casa às 5 da manhã e fala pro filho, se vira. Então ela não super protege o filho. E a vida ensina o filho dela na marretada. Mas a mãe de classe média alta, tipo a escola particular, babá, então, sabe? Protege meu filho, aí leva uma bronca na escola, ela vai brigar, que não pode gritar com o filho dela. Então ela não deixa a vida machucar o filho, treinar o filho, sabe? E ela vai lá, por causa das feridas dela, ela evita que o filho tenha ferida, mas o que amadurece é sofrimento. Né? Sim. Então essa geração de homem mimado, emasculado, acadelado, é tudo fruto da geração do levante feminino. Os homens que não funcionam hoje são filhos do feminismo, de mulheres frustradas, que imprimiram nos novos homens o seu sofrimento, sabe? Sua alma quebrada. Eu vi um psicólogo falando a respeito do ciclo da vida do filho, que ele falava que até os 7 anos de idade, automaticamente o filho fica mais ligado à mãe. E ele fala que é muito importante que a partir dessa idade ele tenha uma abertura maior para vivenciar com o pai. Ele tá crescendo e o pai vai empurrar mais, vai dar esse impulso mais para ele fazer as coisas. E se eu não me engano, aos 14 anos, o pai já não passa a ser uma referência tanto para ele, mas são as pessoas que estão em volta do pai, os amigos. Ele começa a prestar atenção qual é o ciclo de amizade. E se ele não acha um ciclo de amizade forte ali, ele vai procurar fora. E quando ele procura fora, muitas vezes é quando acontece essa questão de dar ruim. Ele vai buscar referência em qualquer outro lugar. Se o pai também não tem pessoas de testemunho em volta dele. E ele falava desse ciclo. Se ele se quebra, automaticamente alguma coisa dá errado. Se a mãe quer ultrapassar esse limite, 7, 8, 9, 10 anos, e ela ainda continua com aquela superproteção, o negócio tem uma tendência muito forte para dar errado também. Essas mulheres são a geração das mães de pet, né? Então, por exemplo, elas anulam o poder profético da identidade e do destino dos filhos, assim como elas estão anulando a natureza do animal. Então, quando ela se torna mãe de pet, ela anula o instinto do cachorro. Então, o cachorro já não é mais cachorro, o cachorro é o filho dela. Então, ela tem carrinho de bebê pro cachorro, tem o sapatinho na patinha para ele não queimar o pé. Então, quando ele desce do apartamento, ele não faz o que cachorro faz. Ele olha para os outros cachorros já assim, ó, sabe? Inferiores, sabe? Olhando de cima, né? Olhando de cima. E tem pesquisas que provam que isso é uma violência ao animal. Você matou o instinto dele. Então ele quer descer, fazer xixi, cheirar outro cachorro. Mas esse cachorro humano já não é mais cachorro. Então, a mulher ferida, que abraçou o feminismo como uma resposta às suas feridas, quebrou a natureza masculina e quebrou a natureza animal. E quando chegar ao ponto, né, vê aí a questão do aborto, que trata um cachorro como filho e o filho como nada. Como nada, né? Como reverte isso aí na cabeça de uma pessoa? Entender pra ela que o papel da criança dentro da família, ele que é o filho de verdade, não o cachorro. Sim. O cachorro, se você der um chute nele, eu não tô falando pra maltratar os animais, mas cai um monte de gente, cai a mídia em cima, e um aborto eles tentam empurrar a goela abaixo, como se fosse algo totalmente normal. Você viu alguns políticos fazem essas abordagens na rua, né? Tipo, vou falar uma frase aqui, é Lula ou Bolsonaro? Aí nessa, tipo assim, eu tô com uma petição aqui para evitar que o papagaio da coroa branca, sei lá, não entre em extinção. Você pode assinar? Claro! Eu tenho outra petição aqui, você pode assinar? Posso? É contra o aborto. Não. Olha só. Aí do tipo assim, aí ele, não, volta aqui, cara. Como que você assina uma petição para proteger um papagaio e você não vai assinar a petição para evitar o aborto de uma criança? Olha só. Então, assim, por exemplo, um casal, tinha um homem jovem e uma mulher jovem. Eles, não, a gente assina do papagaio. E
Não, a gente não vai assinar do aborto. Então, é justamente isso. O feminismo destrói a alma masculina e destrói a alma animal, né? Então, do tipo assim, aí um homem fica paralisado, assim. Um homem já não sabe mais ser homem. Ele já não tem poder para liderar a si mesmo, liderar a relação, sabe? É muito louco isso. O que parece é que ser homem agora é pecado, né? Você nasceu, elas impõem isso. Porque não é pecado apenas, é crime também. Crime, porque eu vi também algo que eles fazem uma pesquisa, né? Perguntando assim, se um homem decide não querer a criança e ele vai embora. Daí o pessoal cai matando, né? Fala assim, não, tem que ir, não sei o quê. E fala assim, se a mãe não quer ser e quer abortar, qual é a sua posição sobre isso? A pessoa fica toda desconcertada. É totalmente coerente. Tipo, todas vidas negras importam, desde que não esteja no ventre. Olha aí. Né? Se não tiver no ventre, pode matar. Tem que defender as mulheres. Tá, mesmo se ela estiver no ventre? Não, se estiver no ventre, aí tem autorização pra fazer o que quiser com ela. Né? É uma loucura. É a incoerência ambulante, né? Essas ideologias. Não tem como ser concebível um negócio desse. Agora, a gente para aí e vê o estado que a humanidade chegou de considerar essas realidades, né? A gente começa a ouvir o senhor falar isso, a gente vai encontrando as raízes para que essas coisas vão acontecendo, encontrando espaço social e até mesmo da igreja. Cara, isso é espiritual, não tem outra explicação. Né? Eu falo algo que eu sou mal compreendido, mas vou falar de novo. Pega esse recorte e espalha ele. Deus não tem partido político, mas o diabo é de esquerda. Ele é o mentor dessa agenda. Não faz sentido as pessoas assimilarem emocionalmente, moralmente, conceitualmente essa agenda. Não faz sentido alguém julgar que é normal um homem se sentir mulher, entrar no esporte feminino e bater todos os recordes e o feminismo aplaudir. Tipo, não é racional. Você conversa assim com as pessoas, ela, não, tudo bem, é normal. Não, mas o homem no esporte masculino, quando ele se identificava como homem, ele estava no último lá no ranking. E agora que ele se sente mulher, ele está em primeiro lugar. Ele ultrapassou 500 mulheres biológicas. Aí eu pergunto assim, olha, é tão insano que ninguém quer discutir o fato de que um homem que agora se reconhece mulher, uma mulher trans, esse homem que agora se identifica mulher quer entrar no esporte feminino. Por quê? Ele sabe da supremacia fisiológica do corpo masculino. Mas uma mulher que se sente homem não quer lutar com homens biológicos. Não aparece isso, né? Não quer entrar no UFC, não quer nadar com homens. Se alistar no exército? Não quer se alistar no exército. Não quer trabalhar no esgoto da cidade. Bater uma laje. Então, assim, ó, parece discussões banais, mas são discussões primárias que nos levam à reflexão fundamental. Há papéis distintos determinados pelo Criador. Se não quer o Criador na equação, ciência. Mas é interessante que o pessoal quer ciência para vacina, mas não quer ciência para biologia. Viva a ciência! Vamos nos vacinar. Não, viva a ciência. Homem é homem, mulher é mulher. XX, XY, né? Sabe? Então, assim, ó, Satanás é o mentor disso. Não tem explicação. E vai devorando tudo como câncer, percebeu? Além de existir financiadores dessa agenda, é espiritual porque é Romanos 1, 27, 28 e 29. E Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. É intelectual. Por exemplo... Diga-se de passagem, uma das melhores pregações do senhor, viu? Estado mental reprovável. Assim, ó... As pessoas perguntam, olha, por que não está tendo mais expulsão de demônio? Aí eu falo, porque o demônio se aperfeiçoou no século XXI. Ele não ocupa mais os corpos. Ele cria ideias. Uau. Então hoje já não funciona assim, ó, sabe? Em nome de Jesus, saia. Porque o demônio já não é mais um dominador apenas de corpos. Animal. Ele criou ideias e fundamentou. Então, hoje as pessoas estão endemoniadas, endiabradas,
voluntariamente, racionalmente. Por exemplo, você pega aquele Sam Smith, um cantor. Cara, uma voz linda, angelical. Era uma coisa no início da carreira. Agora parece que virou um demônio, cara. Nu, sabe? Assim, ó, exaltando Satanás no culto, fazendo apresentações artísticas e tal. Então, a pessoa tá dizendo, racionalmente, é o que eu quero. Doideira, velho. Eu quero o diabo. Por exemplo, rap. Rap é som de periferia, né? Sim. Hoje existe rap satanista. Olha que loucura. Como? Vai tomando Sabe, espaço. você vê o mano, diaba reta, bermudão, e aí, mano? Não, e aí não, viva Satã. Então, assim, não é mais uma questão de as pessoas serem reféns do que é espiritual. Já expulsei vários demônios. Era fácil no passado. Hoje não, a pessoa diz, eu quero. Eu quero o mal na minha vida. Véio. Eu não quero Deus. Eu não quero Deus. Eu quero o mal na minha vida. Então elas decidem racionalmente por esses absurdos. Mas você fala, não faz sentido. Ela fala, é por isso mesmo. Uhum. Eu não quero que faça sentido. Existe, então, um emburrecimento também, né? Porque, como o senhor falando, não faz sentido. Porque quando você pega até na cultura do rap, o senhor estava citando aí, o que era comum na cultura do rap, falar do que se vivia de fato. De periferia, é o que ele via, é o que ele falava. Sim. Era o dia a dia. E o satanismo entrou quando para ele falar a respeito disso? Infiltraram, né? Uhum. Pra ficar essa cultura. Eu percebo, assim, que a maioria dessas pessoas que se dizem satanistas não conhece Satanás, né? Não tem a concepção, por exemplo, bíblica do que é o capeta. Parte de uma ideologia meio que revoltada com aquilo que se tem da ideia de igreja. Eu vejo que é mais tentando afrontar a igreja. Eu acho que é mais benefício, falando de artistas, Hum. eu acho que é mais benefício do sucesso. Eles estão jovens, né? Então não sabe o preço que Satanás cobra. O plano do Satanás é linear, ele cumpre todas as promessas que faz momentaneamente, né? O diabo trabalha assim, ó. Só no final que declina. E Deus não é linear, Deus é cíclico, né? Então as pessoas não querem o plano de Deus, porque o plano de Deus é instável. A gente não domina o plano de Deus, né? Ele escreve certo em vidas tortas, né? Isso. Uhum. Mas o diabo tá dando tudo o que você quer. Olha, eu te dou todo o poder se prostrado me adorares. Então eu te dou uma carreira. Então o Sam Smith, por que que ele não endemoniou agora? Ele já fez um acordo no início. Então ele vai endiabrando porque é o preço que ele tem que pagar a um suposto pacto que ele fez. Certo. Então é sucesso, é status, é dinheiro. E, sei lá, lamentável, você pega Ozzy Osbourne lá do Black Sabbath. Sim. Parece sabe? Desconfigurado. Eu olho assim, eu falo, cara, é o preço. É o preço. É interessante o senhor falar isso, porque uma vez nós lemos um livro que se chama O Brilho da Castidade. E ele trazia jovens que eram referência, que eram do meio da mídia, a Miley Cyrus, não sei se você lembra, o Jonas Brothers, que ele usava um anel, escolhia esperar para viver a castidade até o casamento. Aí você vê que os irmãos Jonas, eles manteram o processo, mas você não, a Miley Cyrus não. Virou a cabeça de um modo que você fala assim, cara, jogou fora aquilo que ela pensava no princípio. Mas, igual o senhor tá falando, a carreira foi chegando e ela queria alcançar alguma coisa que tomou espaço de algo que era íntimo dela, que era valioso pra ela, ela descartou por conta, principalmente da mídia, né? E o pior de tudo isso é o quê? Aquela referência para muitos jovens. Sim. Então, muito jovem vai no caminho. Chega, né? Chega no alcance. Uma das coisas que eu vejo o senhor falar muito é uma visão mais atenta ao núcleo familiar. É uma coisa também que me admira muito. Aqui, na Igreja Católica, pelo menos, a gente diz que uma das últimas batalhas de Satanás será diretamente contra a família. A família hoje é alvejada de diversas formas. Então, a desconstrução da família como deve ser, criada por Deus, em diversas frentes, né? Então, se cria novos modelos de família e tal. Eu queria que o senhor trouxesse também um pouco para nós essa sua visão a respeito do núcleo familiar e a importância da família para segurar o cinto diante dessa avalanche de coisa que virá, né? Ou que já chegou e que a gente tem que tentar administrar de alguma forma nesse sentido. Vê um cafezinho para mim, para me acalmar? A rocha. Sim. Eu creio que é o seguinte, a família é a coisa mais perigosa que Deus criou.
ela é o plano piloto para Deus estabelecer o plano dele. Então, ele nos deu um Éden, o Éden bem gerenciado gera a polis, gera a cidade. Então, a cidade é resultado do que acontece no Éden. Então, como eu cuido do meu privado, vai afetar em como vivemos como coletividade, como sociedade. Certo. A família é o fim da teologia cristã. Por que a teologia cristã existe? Para devolver a Deus o poder que existia no início. E o que existia no início? Deus não inaugura o mundo com um templo. Deus inaugura o mundo com um lar. Esse lar se perde. Então vem a teologia cristã, vem a missão de Deus para devolver a Deus o que foi desconfigurado no início, a família. Então, toda revolução marxista, toda revolução humanista começa na desconstrução do núcleo familiar. Então, se não percebeu, perceba agora. O ataque marxista, ele ataca família, ele ataca propriedade privada e ele ataca o Estado não desconstruindo o Estado. Ele ataca o Estado dando ao Estado o poder que pertence a Deus. Entendi. Quem é a grande besta na minha interpretação escatológica? O Estado. Boa. Olha o que está acontecendo. É o Estado querendo o poder de Deus. É o Estado definindo o que é a identidade sexual humana. É o Estado arbitrando o que é religião. O que pode e não pode. China, o sermão é regulado pelo Estado. Doideira. Antes de pregar, mande para mim. Se você ofendeu o Estado, eu não deixo que você pregue. Se você não ofendeu o Estado, eu libero que você pregue. Então, a grande besta é o poder estatal, dominando a vida humana de uma maneira a ofender a Deus, substituindo a soberania, o Estado se tornando soberano. Então, o marxismo torna o Estado pai e mãe, dono da nossa humanidade, dono do nosso arbítrio, soberano sobre a nossa vida. E para isso acontecer, o Estado agora tem que intervir no papel moral. Então ele vai estabelecer uma sociedade amoral, não imoral. É diferente. A moralidade está com a fé cristã, por isso a gente é mais odiado que qualquer outra religião. Eu estava na UAB, aí estavam discutindo perseguição religiosa. Tinha a mãe de santo dizendo, a gente é a religião mais perseguida. Eu falei, a senhora não sabe de Negativo. nada. O que acontece? A sua religião é perseguida na liturgia. Por isso a senhora acha que é mais perseguida que nós. Mas nós somos perseguidos na nossa doutrina. Ótima observação. Então, impedem a gente de crer e falar e pregar. Mas satanizam o seu culto, que é sacrifício, que é demônio. Então, a senhora está mais ofendida porque a sua liturgia é perseguida. E a senhora confunde que a gente não é perseguido porque as nossas paróquias estão cheias. Mas o Estado não está deixando a gente crer no que o nosso livro sagrado afirma. Então, se um pastor não fizer um casamento homossexual, ele vai ser preso. Se ele falar que é homem e mulher, ele vai ser perseguido. A senhora não. Aí falou bem assim, alguém perguntou, e a questão homossexual, como o homossexual é recebido na igreja? Ela falou, a gente tem que chegar a um ponto que a gente libera, não tá nem aí. Eu falei, é aqui que eu volto à discussão. A senhora não tem livro sagrado, sua liturgia é livre, a senhora faz o que bem entender. Temos um livro sagrado. Então a gente não é homofóbico. A gente quer que todo mundo seja feliz, mas a nossa doutrina não permite que a gente aceite o que Deus não aceita. Então temos um livro sagrado, um livro doutrinário que o Estado não quer mais respeitar, que o Estado está violando. Então o marxismo botou o Estado numa posição soberana. Se ele vai atacar a família, o que ele tem que atacar e atacou? A esquerda, que é a infância. Aí diz que a criança é homossexual ou transexual com 6. E é uma bipolaridade tão satânica que a mesma esquerda que diz que uma criança com 7 pode ser trans, ou seja, se a criança com 7 tem capacidade cognitiva de se reconhecer trans, eu pergunto, por que a esquerda não apoia a diminuição da maioridade penal? Você vê que Porque se ela tem cognição para dizer, eu sou trans,
A disforia de gênero é algo extremamente complexo. Eu sou ativista da causa. Uhum. Já paguei inúmeras cirurgias para transexuais arrependidos. Não é fácil. Não é simples. A pessoa está dizendo que tem o corpo errado, a alma certa, ou a alma certa, o corpo errado, e a gente acha que é só ligar e desligar um botão? Doideira. Não. Então, a esquerda. Se a criança com 8 pode ser trans, porque ela não pode ser presa com 10 se cometer um crime? Uhum. 2 pesos, 2 medidas? Então a esquerda quer a criança, sabota a mente das nossas crianças com a ideologia de gênero ou teoria queer, chame como quiser, emasculou os homens, masculinizou a mulher. Já tinha dito um padre, né? Bestializou a ambos. Sim. Então, a mulher é masculina hoje, o homem é feminino, Uhum. a criança é desconstruída, acabou o que é família, no conceito nuclear, no conceito fundamental. Aí a gente fragiliza a sociedade. Aí os marxistas estão prontos para a revolução. Vários deles defenderam o incesto como a última fronteira. Olha só. Tipo assim, ó, quando a gente relativizar Michael Foucault, ele defendia assim. Ele assustou gente que gostava dele na época, dizendo, meu Deus, né? Há um acadêmico que falou, eu não conheci ninguém tão relativista quanto Michael Foucault. Tipo, o cara foi obstinado a levar a sociedade ao nível máximo de relativismo. E o ápice desse relativismo é o incesto. Porque quando se torna comum parentes e familiares de primeiro grau se relacionarem afetivo e sexualmente, não há nenhuma fronteira moral. Por isso há a moralidade. Então, É a inexistência da moral, na verdade, né? O que o espírito do anticristo está fazendo e vai fazer? Criar o homem do futuro. E o homem do futuro é amoral, não é certo nem errado, é minha escolha. Ele é não biológico e ele é não teológico. Então ele não quer saber o que Deus disse, ele não quer saber o que a ciência diz e ele não quer saber o que é certo e errado. Então esse é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Não é a banda de rock and roll, sabe? O chip no braço. Não é o chip no braço. O espírito do anticristo é o Estado tirando da sociedade o pecado. Se não há pecado, não há redentor. Então as pessoas são o que são porque elas querem ser. Elas não são o que são por causa do pecado original. Então, deixa as pessoas em paz. Então, se não há pecado, Jesus morreu em vão. Não há pecador para ser salvo. Não há pessoas a se arrependerem. E essa questão da vinda do Cristo, né? Que ele escolhe vir ao mundo por uma família. Como é que essa visão de Deus também tem um papel importante para tentar restituir a nossa ideia de família? Porque pega já no princípio ali, Jesus sendo atacado quando criança. E José, que é o pai, tem a missão ali de levar a família, conduzir para essa proteção, sabendo que é Deus que está ali presente. E um homem se coloca para colocar proteção para a família. A mãe que se coloca ali em disposição para receber aquela criança antes mesmo da concepção já dá o seu sim para aquilo. Como é que o senhor vê essa visão? Jesus manifesta também, né, o Deus de Israel, que não poderia ser nem pronunciado o nome como um pai, ele como ele que apresenta o primeiro da multidão de irmãos, então já traz o vínculo relacional de família, né, de alguma forma. Para nós do Maçonaria, José é o homem mais importante do Novo Testamento. Eu sempre faço esse desafio reflexivo. Quem é o homem mais importante do Novo Testamento? Paulo. Quem abriu a porta para Deus? Que demais. Aí eu deixo. Quem abriu a porta para Deus no Novo Testamento? Falo, São José, irmão. Ah, José lá do Antigo Testamento? Não, José. Aí eu tenho um exercício teológico, né? Eu falo, olha, antes de Deus ter uma ideia extraordinária, ele acha a pessoa certa. José e Maria foram pessoas extraordinárias, escolhidas antes de Deus ter um plano espetacular de redimir a humanidade. Não poderia ser eu, nem você, nem Francisco, ninguém. Então ele antevê olha o que ele falou sobre José. Sendo um homem justo, decidiu deixá-la secretamente. Perfeito, né? Assumiu o B.O., né? Não, um elogio, cara. Assim, ó, é o criador, assim. Se o criador pudesse falar sobre o Anderson, um canalha,
O Anderson, um homem bom. Cara, isso é lindo, cara. Uhum. José sendo um homem justo. Aí num sonho, né, eu falo pros caras do maçonaria, cara, tu tem Bíblia, pastor, igreja, tudo já falou contigo. José foi convencido num sonho profético. Já tem tudo e às vezes a gente fica querendo que Deus fale mais. Assim, ó, se chover é Deus. Num sonho profético, ele é convencido de algo tão complexo, cara, que colocou a vida de Maria em risco. Ela poderia ser apedrejada se isso fosse, sabe, saísse do controle. Como assim uma virgem não desposada tá grávida? Que loucura. Então, assim, eu já preguei, cara, sobre ela e chorei, né? Quando o anjo fala tudo, sabe? Ela poderia falar o tanto que o anjo falou com ela, né? Uhum. Mas ela chega no final, eu acho que ela fecha os olhos e disse: que se cumpra em mim, segundo as tuas palavras, eu sou serva do Senhor. Nossa. É demais. Cara, é extraordinário. E assim, é justamente isso. Uma família não começou a existência humana? Uhum. Uma família vai redimir a existência humana. Perfeito. Sabe? Em Adão e Eva, todos morrem. Uhum. Em José e Maria, todos voltarão a viver, né? A partir deles, abrindo e dizendo: Novadão. seja bem-vindo. Assim, Nova criação, né? Vamos redimir o mundo, entende? É uma coisa que a gente também fala muito aqui, né? A gente fala até o start do Ministério Público de Jesus acontecer providencialmente em bodas, no casamento. Ali realiza o seu primeiro milagre. E a parousia também, a vinda do Cristo, que é o desposamento de sua noiva. Uhum. Né? A Bíblia tá recheada de um casamento ali, do começo ao fim. Assim, cara, a família é uma arma. Eu falo isso positivamente, não negativamente. É a Uhum. coisa mais perigosa que Deus pode usar. Não há nada que Satanás, o Estado, o mundo, os corruptos temam mais do que uma família cristocêntrica. Uhum. Uma família cristocêntrica é um perigo a todos os planos ideológicos e malignos, sabe? Porque já dizia Rui Barbosa, né? Que a pátria é resultado da família. Muitos falam isso, né? A minha família é minha pátria. É a célula máter, né? Então, uma igreja é resultado da família que está nela. Uma sociedade é resultado da família que está nela. Muito bom. Então, se a gente entender que nós somos a arma de Deus, Salmos 127, 128, bem-aventurado, né? O homem que enche de filhos sua aljava. Uhum. Então, assim, é isso. Ele não será envergonhado. Então, Deus está em guerra e a única maneira de Deus vencer essa guerra é por meio da restauração familiar. E a gente fortalece e estrutura a igreja. E a igreja vai triunfando apostolicamente. Por quê? Vamos falar de política. Todo corrupto político é infiel à sua família. Não há corrupção na corrupção. Ela não começa lá. Ela começa numa família infiel. Então, se a família for fiel, a grande possibilidade da gente ser medicina social é muito elevada, muito alta. Mas quem é infiel ao seu lar vai ser fiel a quem? Não garante nada, né? Não garante nada. A gente Demais. vira um destruidor, sabe? Então a gente vai desviar o dinheiro da merenda porque a gente já traiu os nossos. Se trair a família, não vai trair o resto por quê? Aí vai pra igreja pra quê? Culpa pra ceiar. Culpa pra Eucaristia. Entendeu? Ô, Senhor, foi mal, hein? Posso? Um desencargo. De fato. E deveria ser o contrário. Ô, Senhor, obrigado, porque seu Espírito, sua palavra estão me auxiliando para uma vida fiel. Não, mas a gente tem a mente de quê? Do hospital, né? A gente é o paciente sempre doente, sempre pedindo perdão e nunca triunfando. É interessante que eu já vi o padre falando assim, porque na nossa igreja tem a confissão. Sim. Você vai confessar seus pecados ao sacerdote e geralmente a pessoa às vezes tá meio assim, né? Meio conformada com o pecado, ela chega e fala, é que a gente é fraco, né? Daí o pai fala, não, você fale por você. Né? Se você quer se conformar com o pecado, o problema é seu. Ô, pastor, uma coisa que é muito hoje difundida dentro aqui da Igreja Católica, pelo menos na ala mais conservadora, é a abertura natural à vida. Então, deixa vir os filhos que Deus quiser mandar, né? Eu vejo que o senhor tem uma família numerosa nesse sentido e eu queria saber como é que esse pensamento circunda lá hoje. Olhando justamente para o potencial que a família tem. Então, hoje é muito disseminada essa ideia. Casou, já que casou, procrie, meu amigo. Porque
é a partir desse número de pessoas bem formadas no núcleo familiar que a gente encontra redenção para a sociedade. Assim, eu não acho que a igreja evangélica ela é poética nesse aspecto. Uhum. Ela não é intencional. Porque, por exemplo, eu não sou um entusiasta desse objeto, não é foco do meu estudo, né? Certo. Tipo, os anticoncepcionais, o dano disso. Minha esposa, essa semana, quinta-feira, antes de eu viajar aqui para São Paulo, que eu tô esse final de semana, até segunda, terça-feira em São Paulo, ela falou, vamos mais falar sobre isso. Eu vi uma pesquisa que o anticoncepcional, ele destrói a libido feminina. Então, os casais estão em crises por distância afetiva sexual por causa do anticoncepcional. Eu falei, tem certeza? Você leu isso onde? Vamos estudar, vamos orar. Então, Dil, pode aquilo outro, pode anticoncepcional. Não me aprofundei em nenhum estudo, não quero ser leviano quanto a isso. Mas o evangélico não tem essa cultura. Não, né? Então, assim, eu acredito que está começando. Eu sou admirador de alguns católicos, como o Ítalo Marcilli, que de alguma maneira puxou o assunto sociologicamente. Ele tornou poético essa... Então, eu olho de longe e me inspirei, sabe? Uau, é isso. É isso. Então, assim... E se eu for levar em conta, eu vou ter que concluir que Deus é soberano. Por exemplo, minha esposa nunca usou, eu tenho 16 anos, ela nunca usou anticoncepcional. Não usamos preservativo. Ou seja, é Deus soberanamente. Vem quando Deus quer. É um testemunho. Tipo assim, não, paramos de ter filho. Ela chegou pra mim, não, paramos, né? Aí, não paramos. Mas se a gente for racional, não paramos, a gente não se preserva há 16 anos, ou seja, nos relacionamos afetivo e sexualmente a vida inteira. Vieram 4 filhos, a 5, né? Porque tivemos um aborto espontâneo. E não é, agora vamos ter filho. Nunca foi assim. Que demais. Então foi o que Deus quis e vai ser o que Deus quer. Demais. Sabe? É inclinar essa soberania de Deus mesmo, né? Mas, por exemplo, eu tenho batido nessa tecla. Batido muito, confrontado as mulheres evangélicas, pegado o texto do apóstolo Paulo que diz, a mulher será salva dando luz a filhos. E tento explicar para ela ali, soterologicamente, que não é salvação eterna, é salvação sociológica. Tipo, uma mulher só vai ser piedosa e sã em sua vida e teologia se ela aceitar o peso da palavra que leva ela à domesticidade e à maternidade. E a mulher estéril? Ela vai ser mãe em um propósito. Ela vai servir a igreja. Nossa, que demais. Então, os filhos dela vão ser os evangelizados. Quem ela vai cuidar? Mas se não, ela vai ser salva no peso da palavra. E qual é o peso da palavra? Você é esposa e mãe. Então é pecado não querer ter filho? É pecado ser mãe de pet e não querer ser mãe de filho? É uma blasfêmia contra o Senhor, na verdade. Porque ele mandou. Como eu respondo às mulheres evangélicas? Deus mandou você ter filho. E só não vai ser pecado se você convencer aquele que te mandou ter. Uau. Ele te mandou ter, sim ou não? Sim. Então, convença ele de não ter e você não estará em pecado. Se você não convencer ele, você vai estar em pecado. Porque ele já deu a ordem apostólica. A elas. Muitas têm aceitado. Por quê? Já viveram o dano do feminismo. Qual é o dano do feminismo? Empoderada dos 20 aos 30 e pouco, 40, sozinha depois dos 40. Tiazona próspera. Aí me permita colocar nesses termos diretos, já para impactar as mulheres. Mulher moderna, vibrador, não preciso casar. Amor de pet, não preciso me relacionar. Independência financeira, não dependo de homem nenhum. Não preciso nem de uma lupa. Quando eu chegar perto da sua vida, só vou ver uma mulher amargurada. Olha só. É um resultado, né? Não tem pra onde correr. É a questão da realização também. Quebrou o princípio quebra você. Que demais. Ele falando a respeito, né, de mãe de pet, porque não quero ter filhos e tal, porque eu conversava com a senhora e ela morava só com a filha. O marido morreu e tal, uma filha, os outros filhos tinham saído de casa e ela falava assim, eu já falei pra ela ser mãe solteira. A mãe falando. Seja mãe solteira, porque isso faria com que ela permanecesse dentro de casa ainda. Olha aí. Seria uma proteção pra ela.
ela também já estava formada, tinha uma boa profissão, justamente isso que o senhor está falando. Não teria o pet, né? Mas teria um filho e não teria responsabilidade nenhuma com homem nenhum. Mas eu volto à mãe narcisista, percebeu que a mãe... Sim, exato, é o que o Eu senhor falei tinha do falado. homem, mas com a mulher mesmo. Tipo, Exato. não me deixe só. Eu não tenho um homem. Justamente porque os filhos tinham saído já também. O que restava é aquela filha. Olha aí. E esse era o pensamento dela. E eu falava até assustado quando eu escutava ela falando. Mas se a senhora quer isso pra sua filha? Eu falei, qual é o problema? Você tá com a mente muito fechada. Porque, de certo modo, vai entrando dentro de casa, através da televisão, daquilo. O pensamento de pessoas mais velhas, que era o costume que tem mais consciência e aconselhar o jovem no caminho correto. Sim. Olha só como reverteu a situação. Ô, pastor, agora, assim, a gente olha pra realidade como um todo, ela chega até ser profeticamente bíblica. Vai acontecer. Então, o avanço do anticristo, ele vai se estabelecer, a gente vê isso acontecer. E qual o posicionamento de nós, como cristãos que desejamos e queremos ser fiéis ao evangelho e a Cristo, devemos nos comportar? Porque se vai acontecer, né? E o que a gente faz, então, diante dessa realidade? Jesus não prometeu que transformaríamos o mundo. Vai acontecer e precisa acontecer. Transformar o mundo é antibíblico. Anticristão, na verdade. Ele nos mandou testemunhar e evangelizar. Então, qual o nosso compromisso? Transformar o mundo ao nosso alcance. Como um símbolo macro da vinda da cidade de Deus. Mas se a gente transformar o mundo, a gente está substituindo a promessa da cidade. Então, onde eu alcanço, eu testemunho. Onde eu alcanço, eu transformo. Isso é um protesto contra o Estado que se tornou Deus. Então, o cristão tem que entender isso. Mesmo que você não transforme tudo, não fique triste. Você tem um mundo a transformar, que é o seu Éden. Só cuide do seu Éden. Seu Éden vai envergonhando o ímpio, o homem mau, o infiel, o corrupto, e ele fique constrangido a olhar para você. Entende? Então, por exemplo, vou usar o Ítalo mais uma vez. Você olha para o Ítalo e você inspira, é isso? Sim. Ele não precisa chamar o infiel de infiel. Quando o infiel olhar para ele, vai ficar triste. Constrange. Quando as mulheres, mãe de pet, olhar para a esposa dele, meu Deus, 7 filhos, mas ela é linda, bem cuidada, sorridente, suprida. Meu Deus. Será que eu vou ter isso? Esse é o protesto. Essa é a luz do mundo, o sal da terra. Tipo, deixe o ímpio triste, deixe o infiel triste ao comparar a vida dele com a sua. Então não precisa maltratar ninguém. Só brilhe, só deixe sua luz brilhar. Uau, que demais, cara. Ainda falando sobre isso, como que é a perspectiva do Senhor a respeito da santidade? Então, por exemplo, na Igreja Católica a gente prega muito, né? Que a finalidade última do homem é ser santo, e a gente crê que o homem pode alcançar um grau de santidade em vida, né? A ponto de viver isento do pecado mesmo. Sim. Né? E a gente veio como finalidade última para adorar a Deus, buscar essa santidade, se inspirando em outros homens que passaram pela terra e viveram isso, e de alguma forma, canonicamente, são considerados santos. Né? Eu queria ver a perspectiva do Senhor a respeito disso. É que o homem não só é capaz disso, como ele também é chamado. Chamado a isso. Sim. Inclusive todos, não um só ou eles de modo específico. Eu creio do mesmo jeito e na mesma coisa. E sempre tento levar os irmãos a refletir o seguinte. Percebe, principalmente como o apóstolo Paulo começou suas cartas ou terminou elas? Então pode pegar. Pegue Romanos 1, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Ou no capítulo 1, ou no último capítulo, ele vai dizer aos santos, aos justos, ou aos santificados, ou aos justificados. Então, na nossa teologia, não sei na de vocês, trabalhamos o já e o ainda não. Sim. Muito citado aqui. Então, qual é o já? Eu sou santo. E o ainda não? Estou em santificação. Então, já há um decreto de Deus sobre minha condição. Eu sou perfeito. Mas eu olho para mim e não vejo perfeição. Vou me contentar? Não, se Deus não me acusa mais, eu tenho que caminhar pro lugar de seu testemunho sobre mim. Ele olha para mim com as lentes de Cristo. Ele olha para mim em perfeição. Então, isso não me justifica no pecado. Isso me impulsiona a uma vida santa. Então, graça de Deus não é poder que justifica meu pecado. Graça de Deus é o que me capacita a não pecar. Muito bom.
Então, assim, ó, tudo se fez novo. Eu falo sempre pro pessoal, cara, se tem 10 anos de fé e você tá pecando a mesma coisa, se tudo se fez novo, até o pecado deveria ser outro. Mas não, cara, sei lá, o cara traía a esposa há 10 anos, aí agora ele vem dizendo, não, continue traindo. Não, agora era pra você estar falando, eu sou arrogante porque não traio mais minha esposa. Sim, é verdade. Não, mas ele fica ali e isso atrasa Durante muito tempo a gente escutou um discurso assim, que a conversão é diária. Só que a gente viu que isso dava aval pra você ir pecando um pouquinho menos a cada dia. Ok. Só que São José Maria Escrivá, inclusive, ele diz alguma coisa que eu concordo muito. Ele diz assim, não, a conversão é imediata. Eita. O que dura a vida toda é o processo de santificação. Uau. Não tem negociação. Você converteu, você converteu. Inclusive, outra frase dele é assim, eu fazer isso tem que ser já paulado. É. A frase dele, porque ele fala, eu tenho que ser. Eu tenho que ser, não tem pra onde correr. Né? Porque o princípio bíblico é aqueles que não são santos não verão a Deus, né? Buscar a paz com todos, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente fala assim, não tem pra onde correr. Se for pra entrar no céu, tem que ser santo. Né? A gente usa muito o comparativo aqui do santo em potencial. Todos nós somos santos em potencial. É a semente. Sim. Ela tem potencial para ser uma árvore. Pode ser que não se torne. Mas é porque ela não seguiu o curso natural dela que deveria seguir. Morrer para que se tornasse uma árvore frutífera, enfim. Então a gente parte da perspectiva e vendo o senhor falar isso, eu vejo o quê? Que o cristão maduro, seja católico ou protestante, as ideias que nos dividiam, elas são inexistentes. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que os católicos foram acusados durante muito tempo, idolatria por conta das imagens, né? Só que a doutrina oficial da igreja condena radicalmente a idolatria e colocaram a idolatria na pobre da coitada da imagem de gesso. Se fosse, tava muito fácil, era só destruir. Sim. Né? Mas a idolatria que nasce dentro do coração, ninguém se fala desse assunto, né? E ela tá direcionada a tantos outros objetos. Só que pegaram a pobre da imagem e assim, eu sempre tento amadurecer os irmãos desconstruindo essa ideia, né? Então, minha provocação aos irmãos você caminha com... católico para você é irmão? Sempre respondo no meu Instagram. Sim, são irmãos. Como assim, irmãos? E a idolatria? Aí eu provoco assim, se há uma conexão com um santo que já morreu, que bom, tá morto. O teu tá vivo. Olha só. É pior, tu tá em idolatria. Olha o pastor safado que se apoia. Olha o falso profeta que se apoia. Olha a banda ali que não tem nada de santo e você diz que é santo porque tem um selo gospel. Tá, você é um idólatra. Seu ídolo tá vivo e você paga ainda pra ele. Aí baixa a bola, sabe? Uhum. Então, assim, não é... A discussão sobre nós, o que nos divide, o que nos une, tem que ser muito mais honesta e profunda do que isso. Porque o ídolo... Paulo diz, falando de ídolos verdadeiros, não é nada. Não é nada. Exatamente. Então, igual você falou, se é de gesso, quebra, tá resolvido. E agora o coração. E a idolatria do coração. Uhum. É igual eu preguei hoje pela manhã. Casei virgem, sou puro. E quem falou que não usar o corpo numa atividade sexual é pureza? Olha só que demais. Só isso? Por exemplo, não se choquem, mas há um movimento de jovens estudantes em Brasília que faz sexo anal. Porque quer preservar a virgindade. Olha que loucura. Faz ideia, velho. Estudantes na escola. Meninos, meninas de 13, 14, 15 anos. Aí daqui a pouco vem dizendo, não, casei virgem. Não, mas pureza é um estado do coração e da mente. Que vai se expressar no corpo. Sim. Mas ter preservado o corpo sexualmente, a mente vagueou para onde? Se Jesus condenou o adultério afetivo, enquanto a lei só punia o adultério físico. O que a lei diz? Não adulterarás, porém eu vos digo. Eu vi o senhor falando uma vez isso e eu uso muito essa linha de raciocínio, a elevação que a graça traz. Né? Uma questão que entra muito no meio da juventude, pelo menos católica, né? Jovens que começam a caminhar na igreja e começam a namorar, eles costumam dizer, estamos vivendo um namoro santo. E isso também é muito rebatido, porque fala assim, o fato de vocês não terem relação sexual significa que você tem santidade? De modo algum. É tipo assim, ele acha que assim, eu não transei, quando eu chegar no céu,
vai peitar Deus, fala assim, pode deixar eu entrar, que eu não transei. Eu fiz tudo mas não transei. É igual aquele que diz, sou dizimista fiel, né? Então, tipo assim, Senhor, tu és meu devedor. Isso, exatamente. Então, assim, aqui circunda muito essa ideia. Se não teve unção carnal, meu amigo, eu posso fazer o que for da vida. Entendeu aí? Não, com a gente também. O conceito de pureza foi destruído, né? Então, hoje, ser santo é ser perseguido. Uhum. Porque a norma o politicamente correto entrou entre nós. Então, Sim. quem é louvado? Quem peca e se vitimiza. É o crente mimimi, entendeu? Então, o não julgueis, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Aí eu falei, vocês esqueceram, né? O ser de santo, como eu sou santo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que existe uma tolerância pro pecado desse cara, que ele é lacrador, mas o pecado do cara que é conservador, ele não tem oportunidade de emenda, entendeu? Não é amor? É tipo então, assim, é só... Porque não ama gente que tá cobrando seriedade. É uma tolerância seletiva. Eu chamo de a intolerância dos tolerantes. Eles toleram tudo. Menos nós, né? Loucura isso. E aqui da Igreja Católica, isso acontece na maioria esmagadora do caso, daquelas pessoas que são adeptos da teologia da libertação. Anelzinho de tucum no dedo. Uhum. Então, eles usam, né? Um anelzinho de tucum, é a marca. Bom saber, eu não sabia não. Quando eu ver, eu saio de perto daqui. É a frustração, isso é maravilhoso. Anel tucum, o estola, como é que fala? Quadriculada, com... Feita de crochê. Feita de crochê. Nossa, sai de perto. Sai de perto, é B.O., velho. Nós já te demos o indicativo dos protestantes. Qual é o indicativo que tem mais essa vertente? Entre nós? Sapato de couro de jacaré e terno brilhoso. É B.O. Se o cara tiver com terno de couro, com terno colorido, é B.O. E um sapato, sabe? Com um cinto Dolce Gabbana. Ou... Assim, ó, se ele for extravagante, pode sair de perto. Olha só. Se ele for extravagante nas vestimentas, sabe? Um anelzão de ouro, com as 12 pedras das tribos de Israel. Pode fazer o sinal da cruz, sair de perto. Corre. Que é B.O., corre. O senhor falando dessa questão da pureza, né? Para além da junção carnal. Eu não sei se o senhor já ouviu falar da teologia do corpo. Não. Ela é composta pelo um dos papas que teve o maior tempo de pontificado, São João Paulo II, né? E ele a cada quarta-feira ele ia trazendo uma teologia a respeito da manifestação de Deus no corpo humano. E ele olhou para a relação conjugal entre o marido e mulher como uma das manifestações mais belas de Deus na Terra. Uau. Ele diz assim, o sexo concebido dentro do santo matrimônio, ele quer fazer uma comparação, né? Porque no altar, ali na igreja, a centralidade do templo, onde é celebrado o santo sacrifício na Eucaristia, ele fala assim, o sexo em santo matrimônio pode ser concebido de cima do altar. Tamanha pureza que existe na manifestação de Deus naquele ato conjugal. Uau. Né? Ele fala assim, é o que mais se equipara à relação trinitária na Terra. Ele fala assim, então, desde toda a eternidade, o pai gera amando o filho devolve esse amor ao pai, e esse amor entre eles é uma pessoa. Na Terra, o que mais se assemelha a isso é um homem ou uma mulher quando se juntam em ato conjugal com a possibilidade de vir uma vida à tona. Né? Então, ele desenvolveu uma teologia chamada teologia do corpo, que eu acho que o senhor ia gostar muito. Né? Eu não alcancei esse nível de revelação. Assim, o máximo que eu cheguei, eu fiz uma pregação falando isso, né? Que a família, nesse potencial da gerar a vida, é uma expressão adequada da Trindade, né? Olha só. O Deus somos gera o nós familiar, né? Mas é isso, cara. É isso. Bom. Por isso a família é odiada. De fato, ela é o que mais se aproxima do projeto. Da relação trinitária, né? E o senhor acha assim que hoje existe um núcleo pensante? O senhor falou e assim, a gente super concorda, isso é diabólico. Isso é Satanás se movendo de alguma forma. Mas eu acho que existe hoje uma organização, assim, eu tenho uma cabeça pensante aqui. Essa maneira hoje, sei lá, dos poderes no Brasil, STF, sei lá, o avanço do PT, isso, aquela coisa toda. Você acha que tem alguém pensando maior que todo mundo ali, uma cabeça, um homem que a gente possa... Não. Sim. Mundialmente. Percebeu que o Lula não parou no Brasil nesses 5 meses? Rodando igual um...
é mundial, uma articulação mundial, uma agenda mundial, uma unificação mundial, uma única moeda, um único pensamento, preparando o homem da iniquidade, né? Então, se não estudaram, se atentem ao transhumanismo. Sim. Vai acontecer. O homem vai virar um avatar, uma persona definida pelo Estado. O Estado vai definir o que é o ser humano. E vai ser assim, ó. E o poder de compra que a marca da besta define? Não, é justamente isso. Por exemplo, Covid. É o teste do Estado sobre o controle das nossas individualidades. Põe a máscara, tira, põe de novo, tira, saia, não saia. Então vai chegar o tempo que o Estado define nossa humanidade, controla soberanamente a nossa vida. Quem não adorar o Estado é controlado no seu direito de ir e vir e no seu direito de compra e venda. Uhum. O Lula disse isso. Ninguém é obrigado a vacinar. Mas naquilo que é do Estado, o Estado também não te dará acesso. Ou seja, se você não adora o Estado diz, então você não participa do SUS, você não matricula o seu filho na escola, você não pode, sabe? Uhum. Fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Tudo que o Estado controla, você está excluído. Isso é interessante que o fiscal passa a ser a sociedade. Aqueles que aderiram, se você não adere, eles caem em cima de você, né? Não, foi assim no nazismo. denúncia. Os amigos entregaram os amigos, Sim. os parentes entregaram os parentes. Se coloca ali como fiscais mesmo. Sim. Há uma mente pensante, investidores, porque, por exemplo, tá em tudo. Você entra na Netflix, não há nada sóbrio. Por mais que a gente se esforce para ver a arte de uma produção cinematográfica, a agenda toda está lá. Então, o que é Netflix hoje? Um fomentador da desconstrução social. Então, a maioria das séries ali são apologistas à criminalidade. Então, o que isso interfere na sociedade? É uma maneira de relativizar o mal. Então, o criminoso é vendido pela Netflix como algo pop. Uhum. A série Narcos. Eu quase choro quando o Pablo Escobar é morto. Se envolveu. Então, ele foi vendido ali pela Netflix como um homem de família. Uhum. Um servo de Satanás que destruiu milhões de vidas, mas ele não fumava maconha na frente da mãe, em respeito à mãe. Olha só. Uhum. A mãe vinha e ele apagava o baseado. Oh, mãe. Homem de princípios. Quem tá tipo assim, aqui é uma admiração. Homossexualidade em quase todas as produções do Netflix. Então, assim, quando uma marca vem e lacra, gente, sei lá, a Omo. Há 3, 4 anos, a Omo fez uma campanha no Dia das Mães homossexual. Feminista nem lava roupa, irmão. Ou seja, feminista não está interessado em comprar o sabão da Omo. Quem compra o sabão da Omo? Família. Uhum. A mulher. A mãe de filhos. A esposa de alguém, ok? Então, para a Omo colocar seu ganho patrimonial em risco, não há uma mente apenas, mas um investidor. Você perde aqui, mas você é recompensado ali. Uhum. Então faça isso aqui que a agenda está mandando. Você vai perder clientela, mas a gente está aqui com suporte. Então ninguém tá maluco, cara. Nenhuma marca de perfume, uma marca de roupa, uma TV. Ninguém tá maluco de dizer eu quero perder meus clientes. Porque, por exemplo, o Brasil é conservador. Uhum. O Brasil é fundamentalmente católico. Secundariamente evangélico. Então a gente é majoritariamente um país cristão, portanto conservador. É só fazer uma pesquisa. Fizeram um referendo do armamento, a gente ganhou. Uhum. O Lula que atropelou, mas a sociedade votou, queremos arma. Foi a maioria. Se perguntar, vocês são a favor do aborto? A gente vai esmagar eles num referendo público. Não tem comparativo. Mas, por exemplo, eles vão criar a narrativa. Então, eles vão usar os mecanismos de cultura. Anitta e Pablo Vittar, eles não cantam nada, eles são corpos usados por uma agenda. Há investidores. A Anitta não se torna uma referência musical mundial
Sem música, a mulher não canta nada. Ela tem seus atributos, suas qualidades, ela é poliglota, sabe? Ela poderia liderar a carreira dela de maneira diferente, mas para ela ser um fenômeno mundial, tem investidores, tem uma agenda, tem pessoas arrombando portas para ela entrar. Então é justamente isso. Essas mentes pensantes, esses investidores vão levando a agenda. Perde aqui, ganha ali. Perde aqui, ganha ali. Uma Globo. Cara, ela está quase falida, mas ela não está falida nos seus sócios majoritários, porque eles estão garantidos. Se a gente tivesse acesso, a gente ia... Ah, agora eu entendi. Mas, por exemplo, cara, só declina, só cai a arrecadação. Não é são. Qualquer empresa falava, não. Vamos mudar nossa maneira. Estratégia, Vamos mudar nossa estratégia. Mas eles não mudam. Por que não mudam? Porque é maior do que os nossos olhos podem enxergar como sociedade. Aí que entra, na minha análise, também uma obstinação espiritual. Uma cauterização de consciência. Então, para mim, há mentes pensantes, financiadores e Satanás como um mentor maior de tudo isso. E às vezes não só involuntariamente, mas intencionalmente. Essas mentes pensantes estão conectadas com a adoração ao diabo. É o Deus deles, o mentor deles, sabe? Animal. Uma outra coisa que a gente também percebe muito aqui é o seu confronto corajoso a pastores ou líderes que negligenciam o chamado ou que nunca tiveram ele, mas que usam-se do nome que é próprio, do título de pastor, para buscar interesses próprios, né? O senhor se arrepende de alguma forma, de alguma coisa, de alguma atitude que tomou, ou não, o caminho é esse mesmo e tem que ir para cima? O caminho é esse, pau no gato. Paulo disse, é necessário fazê-los calar. Então, se eu me calar, Jesus não fala. Jesus está em espírito, invisível aos nossos olhos. Eu sou Jesus aqui. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não falar, ninguém vai falar. Se eu não meter o pé na porta desses falsários, ninguém vai fazer. Então, eu tenho a missão de guardar meus irmãos. Sou irmão mais velho. Irmão mais velho protege irmão mais novo. Então, enquanto eu estiver vivo, pau no gato. Não vai existir pastor vagabundo em paz nesse país. Porque seria também uma omissão. Você perceber algo ali e não alertar os irmãos, como o senhor está falando. Sim. Não me arrependo de nada. Não, né, pastor? Nem começamos ainda. É que eu vi aquela live que o senhor fez, né, Pastores Inglórios. Sim. E eu vi que emocionalmente o senhor tava, como é que eu posso dizer? Ferido de alguma forma, porque tem um desgaste emocional, imagino eu, né, muito tenso. O senhor trouxe nome de grandes personalidades ali e, consequentemente, o senhor cria inimigos, né? De alguma forma. Não, você vê sua mãe nua. Meu constrangimento é esse. Tipo, eu quero evangelizar. Como eu descubro um quarto negro na minha casa? E meus irmãos expondo a nudez da minha mãe. Então, eu vi minha mãe tomando banho. A igreja é minha mãe. Olha então, só, cara. Que trauma você ver sua mãe nua? Aí eu peguei o cinto do pai e saí atrás dos irmãos que me fizeram ver essa cena constrangedora. Minha mãe exposta. É isso? Não vou permitir que minha mãe seja exposta. Então, o sacerdócio é vocação para almas heróicas. Até Jesus pegou no chicote, né? Não, uma coisa eu sei, né? Tipo, você se arrepende? Teve excesso? Não, o foco não é esse. O foco é que eu dei alguns tiros de sniper. Se pegou tiro de raspão inocente, é efeito colateral da guerra. Foi mal. Não era para ter resvalado em você, entendeu? É porque assim, a gente vê hoje a ideia de um profetismo no sentido de adivinhar um CPF. O cara é profeta. Por quê? Porque ele adivinhou o CPF. Mas a linha de comportamento de um profeta é o quê? É acusar e falar aquilo que ninguém quer falar, que tá todo mundo vendo, Jeremias, né? De anunciar o que ninguém quer ouvir às vezes. Destruir, demolir e derrubar, né? Aí eu falei, o Serasa sabe meu CPF. O que há de Deus num cara adivinhar? Não, isso aí, cara, é abominação. Como assim? O cara é profeta porque adivinha CPF? Não é?
cara é profeta se trouxer o céu pra terra. Aí sim. Demais. Falar a vontade de Deus, transformar vidas, converter pessoas. Falei, não tô empolgado não, irmão. Serasa, você seria profeta se falar meu CPF, o quanto que eu devo e pagar a minha dívida. Limpar o meu nome. Limpar meu nome. É um aí profeta sim, e é uma bênção. Aí é um profeta. Agora, adivinhar meu CPF, que isso muda a minha vida. Eu gostaria que o pastor falasse a respeito desse processo mesmo do encontro com Cristo. Como é que foi? Que é algo assim que sempre motiva muito no momento que a pessoa tem um encontro. E para você mudar a cabeça de Eu pegar vejo assim, o senhor hoje falando, parece que é um cara que foi sempre voltado aos estudos, assim, que o raciocínio, ele é muito lógico, preciso, assim, e extrai algo além do óbvio. Né? O senhor sempre foi assim? Não, é dom do Senhor. Eu me sentia burro, né? Até os 20 e poucos. É mesmo? Não li um livro até os 42, né? 24 de conversão. Tá em 18, 20 e pouco. Não li um livro. Então, a madre intelectual foi aberta pelo Espírito Santo. É patrimônio de Jesus. Caramba, bicho. Não sou eu. É ele. É dele, né? É fruto da conversão. É fruto da conversão. Em vista de um propósito, né? Um serviço. Uma guerra cultural. Olha só. E o senhor é de raiz protestante? Nasceu numa família que era protestante? Não? Católica. Sou mesmo? nordestino, né? É. Católico, toda a base da minha família. Aí me converti ao protestantismo em Brasília, quando migrei. Mas até hoje minha família Mas era toda é católico em que sentido? Cultural. A família era, você dizia que era? É o católico Médio. não protestante, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu vivi lá dentro, estudei numa escola católica, mas eu, particularmente, nunca mergulhei de cabeça, né? Minha avó, que era bem devota, bem envolvida, morreu há uns 5 anos atrás. O senhor tem autores católicos assim que gosta, que lê e admira? Chesterton, nosso grande irmão ali. Escrivá. Tem até no machonaria uma camisa dele. Tá? Olha. Aí o irmão falou bem assim: ô pastor, volta para casa, pastor. Todo dia falando dos teólogos católicos, volta para casa. Aí eu falei: bonitinho você, né? Somos um já, irmão. Não, eu digo sempre, o pastor Anderson Silva me ensina a ser mais católico que muito padre. Olha só. É escandaloso, velho. Olha só. Mas e essa questão aí da conversão, como é que foi? Esse encontro com Cristo? Jesus atrás de mim, foi num show de rock and roll. Ele me deu uma visão do inferno. Então, assim, eu entrei num abatimento existencial, né? Então, ele foi me perseguindo, me empurrando progressivamente. Então, minha experiência mais marcante foi no show mesmo. Show de rock and roll. Aí abriu uma visão, assim, nos meus pés, né? Do inferno. Uau, velho. Aí eu entrei em pânico e num abatimento, sabe? Uma tristeza segundo Deus, né? Como Paulo diz. Gerando salvação. Tipo, existo pra quê? Aí veio uma tristeza, não tinha mais prazer nas coisas. Por que eu tô aqui? Porque eu existo? Qual o propósito da minha vida? Aí foi lentamente. Nesse processo. Então, eu não me interessei, né? Como eu falei no início, não tenho cacuete pra ser crente. Não tem cara de crente, não tem, sabe? Uhum. Não tenho raciocínio religioso de crente. Então, sou uma ovelha negra, no bom sentido, assim. Fora da caixinha previsível da religião, né? Então, ele foi atrás de mim. Me incomodando, me perseguindo. Deixou as 99 para vir atrás da... Tipo assim, ó, porque homens como eu vou usar como exemplo o Saulo de Tarso. A igreja tem tanto medo que Jesus converte sozinho. Que ninguém quer chegar perto. Entendeu? É o Cristo que chega mesmo. É o Cristo que chega e derruba você. Então foi assim comigo. Então eu acho que ele... Acho não, né? Ele viu. Eu sou o que eu sou hoje como pastor porque ele viu toda a minha predisposição à masculinidade, ao rock and roll, a essa cara aparentemente hostil, porque ele tinha essa missão mesmo de assustar a igreja e ofender ela.
Tipo, eu vou chamar um cara fora do padrão para ofender o padrão. Sempre foi assim, né? Uhum. Jesus mandou convidar, os escolhidos não quiseram, ele mandou chamar os últimos, que seriam os primeiros, dar um banho, bota uma roupa nova, ninguém vai se orgulhar diante de mim. É isso, então eu sou esse indivíduo, né? Ó, tem uma tarefa árdua para confrontar pastores daqui a um tempo. E esse cara, né? Eu não podia ter outro tom de voz, não podia. Eu tinha que ser esse cara. Esteticamente tinha que ser esse cara, entendeu? Porque para um falso sacerdote é uma vergonha ser confrontado por mim. Sim, sim. Tipo, porque Sim. sociologicamente eu sou um cachorro vira-lata. Sabe? Como assim, cara? Um pastor com a barba desse tamanho e a cara tatuada? Pois é. Você traiu tanto Jesus que eu tô aqui para te cobrar. Eu. Então tu tem cara de pastor e vai ser cobrado por um cara sem cara de pastor. Porque tu é uma vergonha pro evangelho. Se arrependa. Muito bom. Deus vai usar de que ele quer, né? Igual Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, e é uma referência. Oxe, é o tempo que os pra chegar. irmãos levaram para confiar que ele converteu, achando Pois que é. era um cavalo de Ah, Troia. Deus mandando Ananias e leva, vou nada. Ananias fala assim, ah, cilada. Vai me dar uma espadada aqui, vai me matar. Deus quer o Anderson, né? Não quer outro. é. É você com... Por isso que eu acredito que a vocação espiritual é extremamente importante, né? A gente é único para um chamado único, porque o que há em nós, algumas características, salva pessoas específicas. Só a gente Uhum. salva. Exato. Mas a gente fica assim, ó, a responsabilidade é do pastor, é do padre. Não, todos nós temos um. Somos Muito bom. corpo de Cristo. Então a gente está dizendo que só o cabeça, que é Cristo, só as mãos, que são os sacerdotes, tipo, tem uma missão evangelística, sagrada, sabe? A gente pode viver uma vida secular. Vida sagrada, só a elite. E não é assim. Não, de modo Entendeu? algum. É pra todo mundo. É isso aí. Que demais, pastor. Cara, é isso. Assim, a gente fica muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Eu espero que a gente possa ter outros contatos. A gente quer aprender muito a respeito do que é ensinado maçonaria, para que de alguma forma a gente também possa Que trazer legal. para cá. Espero que se estabeleça mesmo um vínculo de alguma forma e isso possa nos ajudar, Amém. né, a Tamo junto, cara. trazer. E conte conosco também, viu? Certamente o senhor pode nos ajudar mais do que nós ajudar o senhor, Que mas isso? naquele que tiver ao nosso alcance. Conte Talvez não é conosco. uma troca justa, né? Mas... Não troca justa não, mas a gente tá à disposição, viu? Amém. De coração, é Amém. isso. Conta com a gente. E manda um abraço pra família, pra Keila, os meninos, né? A gente acompanha e vai estar daqui rezando por vocês, Amém. pra que o senhor resista e adote sobre sua vida aquilo que é a filosofia do Balboa, né? Vamos ver, o negócio é aguentar apanhar. É isso aí. Né? Não é saber bater, é saber apanhar. Apanhar. Aguentar, porque eu imagino que não é fácil mesmo, em todos os sentidos, mas certamente tem muita gente também rezando, orando pelo Senhor e clamando, continue, Amém. por favor, fale Amém. por nós. Amém. É isso. Glória a Deus. Vamos pra Deus é cima, bom. viu? Isso aí. Obrigado, gente. Pastor, a gente tem uma coisa que a gente sempre fez aqui, né? Quando tá finalizando o episódio, a gente pede para o convidado indique alguém que ele acha que seria interessante vir aqui. De tal modo que a indicação seja um potencial para que essa pessoa venha. Sim. Que tenha peso, sabe? É o pastor Anderson que Tá tá indica- indicando. Então, em respeito a essa indicação, essa pessoa vem. Ó, Então a legal. tendência a vir. Eu queria que o senhor pudesse, talvez, pensar numa indicação que seria interessante a gente trazer para fazer esse tempo de comunhão aqui, Legal. Eu sugiro, sei lá, o Ítalo ou o Pastor Jack. Pastor Jack. Tem uma galera que gosta dele aqui, viu? O Pastor Jack? É. Que legal. Seria interessante. Então, na verdade, Pastor Jack, o convite não foi nem nós que fizemos, foi o seu amigo, viu? Então, você se vire com ele se você negar o convite. Venha! É isso aí. E ele Tamo falou junto. o Ítalo, né? É o Ítalo. Então que o Ítalo venha também, A né? gente tá se chegando aí, vontade a nossa galera também. do Ops. Legal. Né? Vai dar Legal. certo. Vai sim. Diante disso, nós só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. vamos pra cima. É isso aí.